Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$100 de bônus na sua aposta? KTO.com, só utilizar o cupom do Futeboteco. Se você não quiser comentar, enfim, fica à vontade. Pode perguntar, não precisa ficar pisando em ovos. Um fato histórico que aconteceu com você, que eu Já até sei eu que eu ia até falar. vi aqui no chat, o pessoal lembrou, eu já ia esquecer, a gente até conversou, da fatídica discussão no Cartão Verde com o Emerson Leão. Queria que você contasse os bastidores daquele dia. Tinha alguma coisa antes? Não, assim, ó. Primeiro que saiba que ele me respeitando ou não, eu respeito o Leão. O Leão foi um dos melhores goleiros que eu vi na vida. E o Leão foi por um bom tempo um treinador capaz de conseguir bons resultados. Tá? Quero deixar isso muito claro. Ali aconteceu o seguinte. Quando o Leão era técnico do São Paulo, eu fiz críticas ao trabalho dele. E o Leão não gostou das minhas críticas. Naquela passagem de 2005? Na última passagem dele no São Paulo. Foi Mais pra depois, frente, né? é. Não, foi a outra. Foi mais pra frente. Foi depois. Aham. Foi depois. O Juvenal era presidente. E o Leão, eu acho que não gostou das minhas críticas, né? E numa hora do programa ele comenta que eu tô falando isso por causa do Juvenal. O Juvenal era o presidente do São Paulo, assim, tipo, como se eu tivesse recebido alguma instrução do presidente do São Paulo pra fazer a crítica. A opinião era minha naquela época. E quando eu fui abrir o programa, eu citei que eu tinha escrito e feito algumas coisas, ele falou que não tinha lido. Que não sabia, né? Tudo bem. Ele pode falar que não sabia, perfeito, mas aí durante o programa ele ficou várias vezes me dando umas fatigadas. E e entenda assim, tudo bem, eu não tô lá para desrespeitar um convidado do programa, nem quem tá vendo, que pode se sentir desrespeitado também, porque quando a gente tá no ar, a gente entra na casa das pessoas. Então você entra na casa da pessoa que é informal, você entra na casa da pessoa que é mais formal. Então você tem que ter respeito pela pessoa que tá te vendo, porque a pessoa, do mesmo jeito que o torcedor tem que ser sagrado pro jogador, quem assiste tem que ser sagrado pro jornalista. Eu sempre digo uma coisa, assim, isso é muito sério. A coisa mais valiosa que o ser humano tem na vida é o tempo. Então, se você ganhar na Mega Sena por um puta de um maluco e decidir queimar o dinheiro na Mega Sena, falou, quero ver o dinheiro queimando. Colocou lá não sei quantos milhões e botou fogo. Ainda existe alguma chance de você ganhar de novo. É uma burrice, é um desrespeito ao dinheiro, sei queimar, mas existe alguma chance de você ganhar de novo. O dia vivido, hoje, você não recupera. Então eu não tô lá pra tratar mal o tempo das pessoas. Eu não sei quanto tempo as pessoas estão vivendo ou vão assistir mais. Então eu tento não desrespeitá-las. Né? Por mais que eu possa ter cometido algum escorregão, eu tento não desrespeitar ninguém. Então eu não tava lá pra brigar com o Leão. Cutucou. Quando ele me atacou de um jeito no final, que parecia pessoal, e eu, por reflexo, me defendi. E eu treinava um time de várzea que era muito bem posicionado. Muito orgulho daquele time, né? Independentemente dos resultados. E eu respondi pra ele. Depois, não falei mais com ele. Tudo bem, não tem briga. Não tenho nada. Se precisar conversar com o Leão, querendo não conversar comigo, eu converso. Se precisar participar de programas com o Leão, eu participo também. Apesar de eu achar que eu tinha razão, a razão é um pouco bobagem também, não importa quem tem razão. Não é uma coisa que eu me orgulho. Tá? Não me envergonho, mas também não me Você acha orgulho. que você passou do ponto em falar, eu entendo mais de futebol Não, eu que você? precisei ali, mas eu não acho que eu passei do ponto. Mas não é uma coisa que eu me orgulho também. Aham, entendi. Tá? Se eu tivesse achado que eu fiz uma coisa errada, eu viria aqui e diria. Mas não é uma coisa que eu tenho orgulho. Falar assim, briguei com tal não sei o quê, com a pessoa Leão, que já discutiu com não sei o quê, que já bateu em não sei quem, que já fez... Não tenho. O Leão tem a história dele, o futebol. A história dele é enorme como jogador. Quem sou eu? Tirou Quem meu sou eu time como da jornalista? fila. Né? Quem sou eu para falar alguma coisa? Por exemplo, talvez ele negue. Naquela época, por exemplo, o Leão me elogiava como jornalista. E gostava do meu trabalho. Falou para um colega meu. O Leão... Eu conversava com o Leão antigamente. Eu tenho telefone dele de cabeça. Caralho. Eu guardo telefones, assim. E naquela época ele cobrou com a minha. Perfeito. Não tem problema nenhum. Talvez alguma coisa tenha ficado mal. A gente nunca conversou. Tal, mas beleza, assim. Eu honestamente não tô sendo hipócrita. Eu digo que tem a saúde, que ele tava... Essa coisa que ele passou da casa dele, do assalto, uma coisa horrorosa. Absurdo. Horrorosa, assim, sabe? Não é pra acontecer, sabe? A história do cara ali é muito triste. Então, posso falar do assunto sem nenhum problema. Não, assim... Você tá me perguntando, tô me perguntando aqui se eu teria falado de novo numa circunstância como aquela, isso. Então, eu tô conversando com você e tô me perguntando aqui se eu teria respondido do mesmo jeito, assim. E eu teria respondido a mesma coisa de uma outra forma. Com um pouco mais de gentileza. Porque eu também não sou mais aquela pessoa
naquele momento ou era mais reativo naquele Uhum. momento, né? Mas É. assim, eu não acho que eu... E depois dali, vocês se falaram quando acabou o Nada, programa? cada um pra um canto, Cada um tal, pra e um acabou. canto e já era. Acabou. Tudo em paz. Sem brigas. O mais importante, É. mais importante é manter a paz. Cara, E o você- Leão sempre foi um cara de embates, né? E teve vários na vida, né? Vários. Inclusive comigo isso aí é nada. O pessoal comentando aqui, caraca, ele brigou com o Leão. Então, o Vinícius Procure acho que aí, não sabia. procure aí, que é engraçado essa... É engraçado. É Eu engraçado, gosto cara. muito do Vou falar debate de aqui, ideias. O Bier contando, fiquei tenso de imaginar, tá ligado? Uma coisa na minha carreira, por exemplo, eu falei aqui, para mim o Guardiola é um semideus como técnico. Uhum. Mas se o Guardiola sentar aqui, disser uma coisa de futebol, e eu pensar de outro jeito e tiver um argumento, eu vou Rebater. falar para ele. Claro, Eu vou discordar. E se ele tiver um argumento para discordar, melhor ainda, porque eu aprendo. claro. Eu acredito muito no diálogo. Assim. E quem tá em casa ganha. Cara, porque eu vai sou ver fã, cara, duas eu sou fã opiniões. de Gandhi. Assim, eu sou fã de Martin Luther King, muito, caramba, muito. Eu eu leio também. bastante. Eu gosto muito do jeito que. Nem tô falando de religião. Que Jesus lidava com as coisas Uhum. da sociedade, eu acho que são muito construtivas, muito positivas. Então, assim, eu não tenho nenhum problema, eu não ligo pro nome. Porque eu tenho uma coisa muito certa, assim, a gente falou sobre o tempo. A gente vai todo mundo para baixo da terra. Desculpa você falar pesado. É isso. Vão parar todo mundo no mesmo lugar e o tempo, repito, é a coisa mais preciosa que todo mundo tem. Então, se o cara é grande, se o cara não é grande, se o cara... importa o que o cara disse. O cara grande sabe, provavelmente vai me dizer coisas que eu posso aprender mais do que o cara que tem pouco a me dizer, né? Então, quando tem muito a dizer, eu paro e ouço. Então, sério, eu sou um aprendiz o tempo inteiro. Quando eu gosto de falar de futebol, assim, super rápido, já apostando no futebol. O Guardiola, quando a gente achava que ia ganhar a Premier League, não conseguiu jogar. O Tele, uma vez, a gente falou muito do Tele, pediu a contratação do zagueiro Pedro Luiz, que tinha feito gols pela Ponte Preta no Campeonato Paulista e não quis o Gamarra. O Klopp, a gente já falou que errou na escalação do goleiro. Se esses caras erram em alguma coisa do futebol, e aí eu tô falando de 3 mestres, qualquer um pode errar. Eu, mais ainda, que tô longe de ser um mestre. Mas vamos discutir quando cada um tem suas ideias, está tudo bem. É isso. E o Leão, Vamos sair em paz. e o Leão não só é uma figura do futebol grande, mas pessoalmente o cara é grande. Eu estive na casa dele quando tava fazendo meu TCC, eu fiz um livro, escrevi um livro à época, eu nunca publiquei, sobre a trajetória do Léo, do lateral esquerdo. E uma das pessoas que eu entrevistei foi o Leão, porque trabalhou muito tempo com ele e tal. E aí fui à casa do Leão, a mesma que inclusive foi assaltada e tal. E, cara, o Leão é um cara não só que grande fisicamente, mas ele é um cara que intimida. Ó, o Ele Diego... é um cara que intimida, não é um cara, eu não sei se eu acho que eu Então, isso pegaria. é uma coisa que eu não tenho. Né? É, Eu não sinto isso. Assim. o Nunca Di- senti, desde a minha primeira vez que fui pro ar, nunca senti isso. O comentário falando disso, Diego Escorvo, ele comentou aqui: precisei lidar com o Leão quando trabalhei na assessoria do Mineirão. O cara faz questão de implicar e brigar com as pessoas. Ele é daqueles que deixam um clima pesado. Ele é um Que é cara o intimidador. É o jeito dele, do cara. eu respeito. No meu caso, foi só ali e tá tudo em paz. Tudo em paz mesmo, tô falando da boca pra fora. Não, tá tudo em paz mesmo. Boa. Aliás, Não o tem Leão problema. revelou recentemente pro Sormani que recusou uma proposta do Santos para ser diretor de futebol do Santos. Teria carta branca ainda mais do que tem o Falcão lá. Obrigado, Leão, por ter recusado. Eu acho que foi uma boa decisão.